Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Hoje eu vou falar sobre um tema que foi votado lá no grupo de patrões do canal. A psicologia das ornamentações corporais, tatuagem e piercing. Aliás, se você também quiser ser um patrocinador do canal, basta clicar no link que vai estar em algum lugar aqui na tela e conferir como é que funciona o Patreon, beleza? Mas enfim, eu vou dividir esse vídeo em dois momentos. No primeiro deles eu quero comentar sobre um estudo bastante interessante que permitiu lançar uma luz para explicar esse fenômeno com base na natureza humana. E no segundo momento eu vou falar brevemente sobre o impacto dessas ornamentações corporais para as primeiras impressões. Antes eu quero frisar que este conteúdo está disponível num dos capítulos do meu livro Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que você encontra à venda tanto na versão impressa quanto na versão em e-book no site do Clube de Autores. O link específico para o livro eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar pelo princípio. Por que será que em praticamente todas as culturas ao redor do mundo, em diversas épocas, as pessoas têm tanto interesse pela tatuagem e pelo piercing? O fato é que nós ainda não temos uma resposta definitiva para isso. Mas uma equipe de pesquisadores recentemente descobriu que essas ornamentações podem servir como uma forma de sinalizar a qualidade do sistema imunológico dos indivíduos. Vamos entender então como que isso funciona. Tanto o piercing quanto a tatuagem são em essência uma agressão ao organismo. Todo mundo que já fez sabe que mesmo hoje em dia, com toda a tecnologia que tem à disposição, a pessoa ainda precisa durante alguns dias ter todo um cuidado especial com a região onde foi feita aquela arte corporal, antes que volte ao normal. E numa situação de depressão imunológica, essas agressões corporais podem provocar sérias consequências, como infecções graves que muitas vezes exigem a retirada da ornamentação, quando não daquela parte do corpo. Logo, demonstrar para todo mundo que o seu organismo não rejeitou nem a tatuagem, nem o piercing, é uma forma de sinalizar para as outras pessoas a qualidade do seu sistema imunológico e que você naquele momento está com uma saúde privilegiada. E isso vale especialmente no caso dos homens. Agora, partindo um pouco para o segundo tópico desse vídeo, existe um grande preconceito com relação às pessoas que usam essas ornamentações corporais. Logo, há quem defenda que piercing e tatuagem causam uma má primeira impressão, principalmente no ambiente de trabalho. Infelizmente, sabemos que sim. Em média, pessoas que têm essas ornamentações corporais são consideradas não apenas menos atraentes, como também menos capazes, devido até à influência do efeito halo. Mas é claro que isso não é regra, existem exceções. Só que infelizmente a maioria das pessoas ainda faz esse tipo de julgamento. Mas será que existe de fato alguma relação entre piercing, tatuagem e comportamento, pelo menos a nível de média de populações? Ao longo do ano passado, o psicólogo social francês Nicolas Guérin publicou alguns artigos interessantes a esse respeito. Num deles ele demonstrou que, por exemplo, que usar piercing ou ter tatuagem se correlaciona muito com o uso de drogas, tanto em adolescentes quanto em adultos. Numa outra investigação ele descobriu que essas ornamentações também estão relacionadas à rapidez com que as pessoas chegam aos finalmente com um companheiro ou com a companheira. Ou seja, indivíduos tatuados ou com piercing, e mais ainda quando tem tatuagem e piercing, admitem que demoram menos tempo para fazer sexo com pessoas desconhecidas. Isso talvez explique, mas não justifique, por que os homens, em média, julgam mulheres tatuadas ou com piercing como sendo mais fáceis e se aproximam delas mais rapidamente, num bar, por exemplo, acreditando que terão mais chance de fazer sexo casual com uma mulher assim do que com uma mulher sem piercing e sem tatuagem. Essa possivelmente é uma das principais razões pela qual as mulheres que usam tatuagem ou piercing são mais assediadas, e um assédio até um pouco mais agressivo. E isso também pode explicar um pouco a marginalização da ornamentação corporal. O grande problema disso tudo é que a nossa primeira impressão, com base em elementos sutis da outra pessoa, muitas vezes é falha. Ou seja, alguém com tatuagem e piercing não necessariamente será mais promíscuo que alguém sem. Quando eu estou apresentando esses dados, eu estou falando sobre médias populacionais. E uma média populacional não necessariamente diz respeito a indivíduos
específicos. E se não controlarmos o imperativo biológico de julgar os demais em poucos milésimos de segundo e formar uma impressão fixa sobre aquela pessoa, positiva ou negativa, e geralmente é negativa, corremos o risco de perder a chance de fazer excelentes amizades. E por que não até encontrar o verdadeiro amor? Então policie seus pensamentos a partir de agora. E entenda que a tatuagem ou o piercing é apenas um elemento dentre toda uma constelação de possíveis elementos capaz de dizer alguma coisa sobre aquele indivíduo em específico. E que nada, absolutamente nada, substitui a precisão de um bom bate-papo. Então pessoal, por hoje é só. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo de primeira impressão, partindo do pressuposto de que o conhecimento nos liberta, apesar de eu ser suspeito para falar, eu recomendo que vocês adquiram o meu livro Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que até onde eu sei é o único em língua portuguesa a abordar esse tema com base em sólidas evidências científicas. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!